Boa tarde, novamente estamos em nosso estudo semanal da série psicológica de Joana de Ângeles. Hoje iniciaremos o capítulo 16, a temática estresse, do livro Conflitos Existenciais. Sempre lembrando que estudos anteriores se encontram disponibilizados no nosso canal no YouTube. O objetivo maior desses nossos encontros é facilitar e estimular de algum modo a leitura de toda a série. Então, se possível, adquira o livro Conflitos Existenciais, porque aqui você terá um elemento facilitador de uma compreensão maior que só é dada através da leitura de toda a obra. Vamos para a nossa introdução, comentário de um texto do Espírito Emmanuel. É o comentário à passagem da carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 1, versículo 11, que está no livro O Evangelho comentado por Emmanuel, Cartas de Paulo. E ele nos diz: valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. Valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. Preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Emmanuel aqui nos traz considerações muito importantes na nossa caminhada de espiritualização, de estarmos cada vez mais sensíveis aos propósitos do Evangelho do Cristo. E que ele sintetiza de uma forma elevada nessa primeira frase: valei-vos de todas as ocasiões de serviço, como sagradas oportunidades na marcha divina para Deus. A observação da experiência encarnatória, das oportunidades que o Espírito tem em se tornar instrumento do bem, na vivência da caridade, observando e atentamente, aproveitando todas as ocasiões para o serviço, vivenciando como oportunidade sagrada, não como uma obrigação, como normalmente antes fazíamos, envolvidos no contexto do materialismo. Na visão que antes nos nutria, serviço, trabalho, era para escravos, era para seres inferiores. Agora, à luz do Evangelho do Cristo, serviço é a oportunidade sagrada, importantíssima para a nossa elevação. E prosseguindo, Emmanuel fecha esse parágrafo dizendo a nós: valiosa é a escassez, porque traz a disciplina. É evidente que para aproveitarmos o conteúdo dessas observações de Emmanuel, é imprescindível modificarmos completamente a nossa maneira de observar o mundo e a vida, de tal forma que aquilo que naturalmente, para a criatura humana, dissociada da percepção espiritual da vida, escassez é desgraça, é sofrimento. Mas aqui, como Emmanuel nos traz, ele diz para nós: valiosa é a escassez, porque ela nos ministra as aulas para a efetiva disciplina das nossas necessidades. E mais adiante: preciosa é a abundância, porque multiplica as formas do bem. Na percepção materialista, a abundância é campo,
para desequilíbrio e para o vício, para as atitudes estabelecidas no egoísmo. Mas aqui, Emmanuel nos apresenta que, à luz do Evangelho do Cristo, facilidades materiais ou outras que nos cheguem às mãos deve ser utilizada como meios de promovermos mais intensamente o bem, a caridade. Desse modo, nós estaremos aproveitando todas as situações e ocasiões da nossa vida, tanto aquelas boas como aquelas outras difíceis, quer nos tragam escassez ou nos tragam abundância. Sempre é oportunidade de aprender e de vivenciar o bem. Vamos então falar um pouco aqui a respeito do estresse. Algo bastante comum nos dias modernos em que temos vivido. Numa sociedade competitiva e angustiada como a atual, o fenômeno do estresse generaliza-se em razão do volume de compromissos, da escassez de tempo para os atender, dando lugar à ansiedade, produzindo culpa. Então, a partir desse parágrafo, em que vamos hoje analisar alguns tópicos desse capítulo 16 do livro Conflitos Existenciais, percebemos a referência bastante clara e verdadeira do nível de estresse que a maioria das pessoas, a maioria de nós vivemos. Porque envolvidos na perspectiva de uma sociedade materialista, aonde competitividade intensa torna-se geratriz de angústia, provoca níveis intensos de ansiedade, é um fator preponderante no dia a dia de todos nós. Quando a morte arrebata o ser querido, sem que tenha havido uma preparação psicológica para o fenômeno do falecimento dos órgãos, é inevitável o transtorno gerado pelo estresse da pressão interna do sofrimento. Entendamos aqui que a terminologia estresse, ela tem uma vasta gama de sinônimos. Ela vai desde estados de ansiedade à depressão. Vai desde a questão de nos sentirmos pressionados, sufocados, em cima de muitos compromissos. Independente dessa significação, há um quadro que intensifica mais ainda esse aspecto quando somos chamados a enfrentar a desencarnação, a morte de entes queridos. E, na verdade, torna-se esse tipo de situação um elemento a mais na intensificação do estresse da vida moderna. O ego estabelece os seus parâmetros e assoberba-se de ilusões e de posses mentirosas, que a realidade se incumbe de desfazer, fundamentadas em quimeras, em sonhos, em ilusões e sonhos infantis não superados pela idade adulta. A partir daqui, Joana vai começar a trabalhar conosco as possibilidades de entendimento e de superação desse estado de estresse a que a grande sociedade está submetida, a partir da compreensão que a psicologia espírita nos dá sobre as imposições do ego
E aí ela diz, o ego estabelece os seus parâmetros, os seus limites, as suas bases. E assoberba-se, se enche de vaidade, de poder sobre as ilusões e as posses mentirosas. Porque, distanciado da perspectiva real do espírito imortal, tudo que nós interagimos no mundo material é passageiro e transitório. Mas a grande massa da sociedade, envolvida nos enganos que o personalismo, que o ego intensifica, dá a esses valores e essas situações um caráter de importância que apenas é gerador de maior cota de sofrimento e de estresse, quando, na verdade, analisado de forma equilibrada, nós perceberíamos a fragilidade dessas situações e desses valores que acabam tendo um peso cuja importância está associada a essa visão curta da vida, a essa visão ególatra, que mais adiante nós começaremos a trabalhar. O aprofundamento da identificação, da autoconsciência, faculta a valorização do si próprio, self, ampliando a esfera de aspirações e de metas que devem ser realizadas. Então, à medida que nós passamos a cuidar mais da nossa realidade essencial, no trabalho de autoconhecimento, de percepção da nossa verdadeira natureza espiritual, que é estabelecido na autoconsciência, isso vai nos possibilitando uma ampliação de objetivos e metas que não se prenderão mais a uma curta existência no corpo físico. Isso, de certo modo, é um grande abalizador, um fator de equilíbrio para o excesso de pressões e das angústias decorrentes das questões de ordem puramente material. Na medida em que nós nos envolvemos mais com a perspectiva espiritual da vida e passamos a ter metas e projetos que não se limitam mais a uma existência no corpo material, isso por si só dá-nos uma dose de calma e de equilíbrio face às dificuldades de ordem material, que vai nos ajudar profundamente no estabelecimento de uma quietude íntima, de uma paz de consciência que nos faculta o primeiro degrau para a superação desse estado absurdo de pressão em que a maioria de nós é submetida. Quer pressão na família, no trabalho, em compromissos sociais, em uma série de situações que só tem um peso maior na medida em que nós não estejamos trabalhando a consciência de imortalidade. Porque na medida em que essa consciência é trabalhada e a vida passa a ter limites que não se restringem à experiência de uma encarnação, automaticamente vai diminuindo o peso dessas de caráter transitório e temporário. Quando se assentam os ideais em objetivos superiores e se realizam reflexões saudáveis e otimistas, naturalmente se adquirem forças morais para saber se selecionar os fenômenos perturbadores daqueles que têm finalidades edificantes. Então,
proporção em que, de fato, nós nos abrirmos para esse trabalho de renovação íntima de valores, aonde passamos a dar prioridade às questões de ordem espiritual através de estudos, de reflexões, amplia-se a perspectiva otimista de observarmos a experiência no corpo e, naturalmente, isso trará reflexos em sabermos mais selecionar e abalizar os momentos e as situações que no dia a dia são geradores de estados de ansiedade ou de pressão em nós, possibilitando a sua superação. Porque um dos grandes problemas que mais dificultam as pessoas a superarem esses estados de desassossego é devido a uma espécie de identificação com eles, de achar que aqueles problemas, aquelas angústias são a própria pessoa. Aquilo tem um peso e uma intensidade tão grande, quando não se tem a perspectiva espiritual da vida, que faz com que a pessoa não se sinta habilitada a separar, a perceber o surgimento dos estados de angústia ou de pressão para o estresse, observando-os não mais como uma parte do seu ser, mas como algo que vem de questões externas e que devem e podem estar sob o nosso controle. A crença na vida futura, por consequência, na imortalidade do espírito e na sua destinação gloriosa, constitui a mais adequada autoterapia preventiva em relação ao estresse, bem como a sua superação. Então, é natural que no dia a dia, quando nós nos percebermos apressados e angustiados em resolver uma série de trabalhos, de obrigações, quer domésticas no lar, quer no trabalho profissional, e a gente se sinta sob aquela pressão, naquele momento é que surge a oportunidade, de fato, de darmos uma rápida reflexão. Por que eu estou assim? Por que essa agitação? Por que esse estado de pressa angustiosa? E no momento em que a gente dá uma parada e faz esse tipo de reflexão, automaticamente nos abrimos à possibilidade de uma calma e de uma perspectiva diferenciada sobre o que está acontecendo. Sobretudo quando nós sabemos os resultados danosos para a nossa saúde emocional e até mesmo física, de estarmos num estado de pressa estressante para resolver várias tarefas. É por isso que aquela percepção que Emmanuel nos convidou à reflexão no início do nosso estudo é muito importante. Que é a percepção do serviço, das atividades e do trabalho como oportunidades sagradas de crescimento e não de tarefa a qual a gente não vê a hora de desincumbir e deixar de fazer. É muito importante que, ao estarmos envolvidos nas responsabilidades e trabalhos do dia a dia, a gente veja no próprio trabalho a oportunidade de crescimento espiritual, na medida em que estejamos trabalhando a harmonia dos fatores emocionais e psicológicos nossos.
naquele momento em que fazemos esse esforço, temos certeza, há benefícios, até indiretos, para espíritos que nos acompanham. Alguns deles poderiam estar, inclusive, intensificando aquele estado de angústia ou de pressa em nós. E quando nós tomamos conta do que está havendo e chamamos a calma, a ponderação, a observação daquele trabalho como algo importante e valioso para nós, quebram-se linhas de contato obsessivo e surge linhas de possibilidade de autoajuda e de ajuda àqueles que estejam junto de nós em estados emocionais de desalinho, de desequilíbrio. Então, a crença na vida futura e, por consequência, na imortalidade do espírito, na sua destinação gloriosa, é a verdadeira autoterapia preventiva para o estresse, bem como sua superação. Então, quanto mais possibilidades nós tivermos ao longo do dia a dia de aproveitarmos para uma autorreflexão rápida, como eu estou? Como está o meu estado emocional agora? Como eu me sinto ao estar envolvido em tarefas, em trabalho? E se naquele momento a gente se percebe aperreado, estressado, é momento de chamarmos a ação, a consciência de vida espiritual que já temos. E assumir as rédeas das nossas emoções. Mediante essa atitude mental e emocional, surge a alegria, em face de demonstrar que a dificuldade de hoje é o prelúdio da conquista de amanhã. Nessa atitude emocional, de percepção espiritual da vida, naturalmente surge um bem-estar íntimo, uma alegria. Porque mesmo enfrentando dificuldades e até mesmo um trabalho intenso, se encaramos e enfrentamos de forma equilibrada, torna-se prelúdio de conquista de amanhã. É por isso que a grande questão elucidada pela espiritualidade em termos do melhor aproveitamento reencarnatório para nós está assentado em não abrirmos portas para o cultivo da revolta, da angústia, de nos sentirmos constrangidos por situação ou circunstâncias que estão fora de nós. Na medida em que, amparados pela perspectiva da imortalidade da alma, encaramos, sejam quais forem as dificuldades ou problemas, de uma forma equilibrada e natural, nós nos promovemos a melhor aquisição possível que aquela situação adversa pode nos possibilitar. Na medida em que realizamos com calma, com equilíbrio, com certa alegria interior, mesmo diante de adversidades. Desse modo, a fé no futuro acalma as aflições momentâneas, sem o apoio do conformismo doentio, porém proporcionando a coragem para vencer os impositivos perturbadores da atualidade. Então, como é importante nós que já recebemos suficiente material
de esclarecimento, de iluminação a respeito da verdadeira vida, da imortalidade da alma, da reencarnação, nós que possuímos, pelas luzes que a doutrina espírita já nos possibilitou, somos chamados, claro, a ter uma perspectiva de enfrentar aflições, dificuldades e problemas diferente da maioria das pessoas que ainda não usufrui dessas possibilidades que já temos. É um absurdo, e nós percebemos que é, quando nos desequilibramos diante de situações que, na verdade, deveriam estar sendo vistas como situações para o nosso crescimento espiritual, desde que não abramos porta ao desequilíbrio. É assim que devemos ver. Essa postura impede a instalação da ansiedade, em considerando-se a grandiosidade do tempo sem o imediatismo da ilusão. Ao mesmo tempo, enseja uma planificação de largo porte, sem os incômodos da angústia ou da precipitação. Então, essa forma conscientemente desperta, em termos espirituais, de encarar as dificuldades e os problemas da vida, é um meio preventivo para não se instalar os estados de ansiedade, de angústia, de estresse, de depressão, porque todos eles estão profundamente associados à visão materialista da vida, ao imediatismo da ilusão. É evidente que quanto mais nós estivermos trabalhando no dia a dia os valores espirituais que já detemos no conhecimento espírita, trazendo eles para a mudança de sentimentos e na vivência diária, mais um estado de calma interior vai se planificando em nós. Não foi por outra razão que Jesus fez aquela que é uma das últimas promessas deixada por ele a seus discípulos antes de retornar ao plano espiritual depois da sua crucificação. A minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dar. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então a minha paz vos dou é essa que vem da consequência de estarmos nos nutrindo adequadamente com a palavra do Evangelho do Cristo, com a consciência de imortalidade da alma. Quando ocorrem situações estressantes, que são normais, de imediato cabe-lhe a renovação de ideias, a busca do refúgio da prece, renovadora, que robustece de energias psíquicas e emocionais, vitalizando os sistemas físico e psicológico. Então, o surgimento de situações estressantes é normal, mas também deve se tornar cada vez mais habitual em nós o chamado à renovação de ideias, a percepção na perspectiva espiritual para reassumirmos o controle sobre aquela situação estressante que tenha surgido. Um dos meios aqui lembrados é o do refúgio através da prece renovadora. Então, perceber que estamos ali sendo envolvidos por vibrações e energias desequilibrantes e utilizarmos do recurso da prece mais eficazmente possibilitará esse
início de perspectiva diferenciada do que está se passando. Às vezes, nesse tipo de situação, a prece pode ser uma expressão muito rápida, do tipo: Senhor, me ajuda aqui neste momento, ajuda-me a perceber de uma forma calma o que está acontecendo. E quando, mesmo um pedido rápido desse, feito em prece, pelo esboço sincero da pessoa, há uma repercussão imediata e positiva. Então, que robustece de energias psíquicas e emocionais, vitalizando os sistemas físico e psicológico. É o resultado direto da utilização desse recurso, possibilitando-nos sentirmos física e mentalmente harmonizados, sintonizados numa vibração nova, enxergando a situação agora de uma forma diferente. Yoga e meditação, acupuntura e outros recursos valiosos, denominados alternativos, contribuem eficazmente para o relax, a renovação das energias gastas. Então aqui Joana faz referência às possibilidades que são muito variadas em termos de recursos para acalmarmos-nos com mais constância, para superarmos esse campo de vibração intensa, estressante, que é compartilhada pela grande maioria das criaturas humanas. Então, a yoga, a meditação, a acupuntura contribui eficazmente para o relax, para a renovação de energias. Joana também se refere às possibilidades benéficas que vertem das nossas atitudes e atividades no campo do bem. Ajudar alguém na vivência da caridade, tal como nós aprendemos na doutrina espírita, em muitas situações, ajuda-nos a nos sentirmos também mais calmos, mais tranquilos. Se, apesar desses recursos, o paciente permanecer em transtorno por estresse, onde ele não consegue estabelecer um controle, um domínio, não deve adiar a assistência psicoterapeuta, a fim de evitar a instalação de problemas neuróticos mais graves. Então, se utilizado esses recursos que aqui compartilhamos, a pessoa se percebe ainda constantemente estressada, angustiada no dia a dia, aí Joana nos indica também a sugestão da busca de assistência psicoterapêutica, a fim de poder, de uma forma mais rápida, encontrarmos as perspectivas e soluções ideais para não sermos vítimas habituais desse estado de transtorno que tem perturbado muitas pessoas. Aqui nós concluímos esse capítulo. Agradecemos àqueles que nos acompanharam. Se possível, compartilhem essas informações. Até o próximo estudo. Uma boa tarde a todos.